Olá, meu nome é Eric e você provavelmente não me conhece. Mas enfim, esse é um vídeo falando sobre o capítulo 3 e faz parte de uma série de vídeos falando sobre a história de Deltarune, sem excluir detalhes que eu acho que são importantes para a história. E esse já é o quarto vídeo, então se você não viu os outros, eu recomendo que você veja. Afinal lá, eu falo bastante coisa que mais ninguém fala. Antes de começar, eu queria citar coisas que eu esqueci de citar no vídeo do capítulo 1 e capítulo 2. É que antes de você criar seu primeiro save em Deltarune, já existe um save file de Chris, antes mesmo de você jogar o jogo. E outro detalhe que eu esqueci de falar, mas que é muito importante, é que no capítulo 2, quando nós estamos indo para a escola, a Toriel não diz em nenhum momento que estamos atrasados, mas mesmo assim, ao sair de casa, a tela fica preta e quando chegamos na sala, a Suzy reclama que chegamos atrasados. Mas esses detalhes são história para outro vídeo. Enfim, sem mais enrolação, logo no início do capítulo, vemos Suzy acordar, então ela chuta Chris e os dois rolam para fora do sofá e se vê em um mundo sombrio. O mundo da televisão. Eles andam até se juntarem novamente com Halsey e, como sempre, o Halsey ele está presente em qualquer mundo sombrio, mesmo que, segundo ele, Trevianos não possam habitar mundos que não são seus mundos de origem, pois eles serão petrificados. E eu tenho uma teoria sobre o motivo do Halsey ser especial, mas isso fica pro vídeo do capítulo 4. Mas enfim, eles andam por aí até que uma discussão entre Halsey e Suzy acontece, porque a Suzy queria que o Halsey participasse do festival, mas como o Halsey é um Treviano, ele não pode sair do mundo sombrio. Halsey meio que tenta acalmar ela, dizendo que no fim ele nem é real, e que não há motivos para que a Suzy fique triste. Então ele vai em frente e começa a explicar como funciona o mundo sombrio, que é basicamente o seguinte: imagine que existe um cômodo com a luz ligada. Agora apague essa luz. Tudo o que resta é o sentimento de onde essas coisas deveriam estar, e qual o formato dessas coisas. Mas e se pudesse ficar mais escuro? Mais escuro do que o escuro. É assim que os mundos sombrios surgem. Eles são distorções causadas pelas leituras de fótons negativas. Tá bom, aqui eu adicionei coisa. Mas ele fala que as distorções causadas por esse escuro ao quadrado é o que dá origem aos mundos sombrios. Detalhe que é válido a ser citado é que o Fran aparece durante essa explicação. Se você não sabe quem é, eu sugiro que você vá ver meu vídeo sobre a Sweepstakes. Aqui não há para onde correr. O que o Halsey narra sobre como funcionam os mundos sombrios é muito semelhante a como W. de Gaster narra o experimento sendo feito durante o registro 17, em que tudo vai ficando mais escuro que o escuro, e que as leituras de fótons ficam negativas. Somado ao que eu expliquei no vídeo do capítulo 1, mais uma vez Gaster demonstra ser muito importante para Deltarune, mas isso é história para outra hora. Continuando de onde paramos, a Suzy então se enfurece, dizendo que ele é real sim, e que todos os Trevianos são tão reais quanto ele. E quando ela está prestes a falar algo pro Halsey, agora é hora da nossa apresentação principal. Estrelando. Indo direto da sua casa. Indo direto da sua casa. Direto. Ele é o cara. Direto. O rei do único. Ele é descolado e nunca atrapalhado. Você não consegue isso de novo. A sensação da sua tela, o show que faz você gritar. Digam com ele, pessoal. Mr. Antennas TV Time. Só queria ressaltar que nessa cutscene inicial do Tena, ele atira em um Pips, enquanto chama o mesmo de ovo, e que também, por algum motivo, existe uma versão menor dele na apresentação. Eu acredito que essa versão menor deveria ser onde o Spamton estaria se o contrato de negócios dele tivesse dado certo. Enfim. Então somos apresentados ao Tena, esse apresentador de TV, com cabeça de TV, que vai ser nosso antagonista durante esse capítulo, ou quase isso, fazendo o grupo de protagonistas passar por uma série de quadros de TV. Nossa, eu falei TV várias vezes. No geral, a maior parte dos minigames não importa tanto, mas durante os minigames o Tena reforça o desaparecimento da Dez e a relação entre a família Holiday e a família Dreamer já terem sido muito próximas no passado. E finalmente ele também confirma o nome da irmã da Noelle, diretamente dizendo December. E aqui também temos a revelação que o Mike é um dos assistentes do programa do Tena, que se você viu meu vídeo do Sweepstakes, você vai entender porque eu digo isso. Mas eu acredito fortemente que o Mike verdadeiro seja o Fran, e tem mais coisas que eu gostaria de falar sobre isso, mas isso é história para outra hora. Vamos focar no capítulo. O suco da lore desse capítulo está nas pausas técnicas que ocorrem entre cada programação, ou routes, como você queira dizer, onde caso o seu desempenho nos minigames do Tena tenha sido nota S ou Z, você vai ter acesso a uma sala específica devido à sua nota. Nessa sala daremos início a algo que chamamos de Rota da Espada, ou Sword Route,
Se você não sabe o motivo de ser esse o nome, é porque nos arquivos do jogo, esse minigame é chamado de Sword Route, mas eu vou deixar isso mais pra frente no vídeo, porque esse minigame tem muita coisa pra ser tirada dele, tanta coisa que eu vou fazer um vídeo futuramente só sobre ele, mas eu não podia simplesmente pular, afinal é uma das partes mais importantes do capítulo 3, então eu vou deixar para o final do vídeo. Enfim, voltando à trama do capítulo, basicamente nós vamos jogar esses quadros de televisão com Tena durante 2 rounds, mas quando iria ir pro terceiro, nós descobrimos, meio que sem querer, que o Tena estava em posse da Toriel, e a Suzy e o Halsey estavam tão distraídos com jogos, aproveitando a companhia entre si e se divertindo, que acabaram não se ligando que a Toriel deveria estar naquele mundo. Após isso, Tena descobre que nós vimos a Toriel e tenta voltar ao terceiro round do jogo, prendendo a gente e meio que até torturando, entre aspas. A gente meio que escapa dele e vai parar nos bastidores do mundo da TV, a gente sai recrutando geral, até eventualmente topar com ele de novo no mesmo local onde a gente havia encontrado a Toriel. E lá, antes de iniciar a batalha contra ele mostra um flashback do passado, mostrando a família Holiday e a família Dreamor juntas, até que a primeira pessoa desaparece, essa pessoa sendo a Des. Assim que ela some, lentamente os outros vão sumindo. Possivelmente a causa dessa quebra de ligação entre as duas famílias foi justamente o desaparecimento da Des, que deixou o Asgore obcecado pelo caso, causando um divórcio, e o resto, bem, talvez sem a Des não fosse a mesma coisa, e por isso pararam de vir. Mas voltando ao Tena, a gente inicia uma batalha contra ele e após perder, a Suzy meio que simpatiza com ele, e ele acaba se rendendo, permitindo que os heróis levem a Toriel e selem a fonte. Mas antes que isso possa acontecer, o Cavaleiro em pessoa aparece e nós enfrentamos ele. Ou não também, depende do quão bom você é no jogo. Até que ao sobreviver à luta contra ele, ele tenta capturar a Toriel e mesmo cansada, a Suzy tenta impedir, mas não consegue. Até que Undyne aparece e impede ele de levar a Toriel embora. Mas assim que o Cavaleiro percebe Undyne, ele muda sua forma para de um pássaro estranho e sai voando com ela, levando ela para fora do mundo das sombras. Detalhe importante a ser citado é que o Cavaleiro é o portador do Shadow Crystal desse capítulo, e também que ao vencer dele, entre aspas, nós conseguimos um estilhaço negro, em conjunto ao cristal. O estilhaço negro é um item que pode ser usado como espada para Chris e para Noelle. O fato do Cavaleiro levar a Undyne para fora do mundo sombrio meio que confirma o fato do Cavaleiro ser um Luciano. Mas enfim, saímos correndo junto da Suzy atrás do Cavaleiro, mas no fim nós não alcançamos ele, e ele consegue chegar no bunker antes e entrar. Quando a gente finalmente alcança o Cavaleiro, a gente percebe uma fumaça típica de mundo sombrio saindo do bunker, e a Suzy, irritada por ter falhado na perseguição, chuta a porta do bunker, e então é revelado que é possível abrir a porta do bunker com uma senha. Os símbolos presentes nessa senha são 3, um da polícia, um de uma árvore de pinheiro, e por fim o símbolo da runa de Delta. Mas eu vou deixar pra falar sobre isso nos próximos vídeos. Os protagonistas não têm ideia da senha, então a Suzy manda a gente voltar pra fechar a fonte sombria na casa da Toriel. Ela vai na frente, mas Chris fica pra trás, então... A gente não sabe se foi Chris ou alguém de dentro do shelter que abriu para que Chris pudesse entrar, mas o fato é que a porta do shelter abriu para Chris, deixando bem claro que Chris e o Cavaleiro estão conectados de alguma forma, e isso fica muito mais claro no próximo capítulo. Enfim, após isso, o capítulo acaba, mas eu falei que ia deixar pra falar sobre o minigame da Rota da Espada pro final, então vamos lá. Mas antes, eu tinha que falar sobre isso. Caso você tire pelo menos nota B nos minigames, você consegue entrar em uma sala que vai ter uma máquina daquelas de brinde de shopping. Se você colocar pra apostar nessa máquina 1225, você vai conseguir entrar em um local muito estranho, onde no meio vai ter outra máquina dessas, e quando você interagir, a sua mão desaparece. Então você volta para onde estava a sala de rank B da máquina, e ela desapareceu. Dado que esse local estranho está tocando a música da Des, basicamente, né, Find Her, eu tenho todos os motivos do mundo para acreditar que essa cena inteira revela algo do passado da Des, e eu tenho uma teoria muito boa. Então se vocês quiserem ver essa teoria, comentem aí.
Enfim, continuando de onde paramos, ao conseguir nota S ou Z em certos minigames, você tem acesso a uma sala somente para aqueles que conseguem nota S. Caso você tenha feito pelo método da nota Z, você vai conseguir acesso a uma sala secreta abandonada. Nessa sala vai haver um bueiro, uns pôsteres estranhos deformados igual a explicação do House e dos Mundos Sombrios, e interagindo com eles, a descrição diz sobre parceiros de negócio, e que na foto do pôster eles tinham um sorriso vibrante e um telefone. Eu acredito, pessoas, que quem estava nesse pôster era o Spamton junto com Tena. Enfim, entrando no bueiro, você também vai conseguir chegar na sala exclusiva do Rank S, que é a sala do minigame verdadeiro, e caso você tenha feito pelo Rank S, você vai entrar em uma sala meio mal cuidada e talvez até abandonada de certa forma. Mas enfim, antes de entrar em uma certa sala dentro desse camarim de Rank S, o NPC Tomadinha fala com a gente explicando que o minigame que o Tena mostrou é uma versão alterada do verdadeiro jogo, e que atrás daquela porta que ele está guardando está o verdadeiro. E ele fala que vai ficar de olho na porta pra gente, e deixa a gente entrar na sala. Lá a gente entra, vê o console do jogo, percebe que não temos o controle para usar, saímos da sala e vemos um controle jogado no chão. E ao inspecionar, é dito que o controle é da cor rosa e amarelo. Nós pegamos o controle, voltamos na sala e então ligamos o console. Eu acredito que esse controle tenha sido posto no chão pelo Friend. Digo isso porque, além de ser rosa e amarelo, ao terminar o jogo e sair da sala falando com o Ram, o NPC Tomadinha, ele confirma pra gente que nunca saiu da frente da porta. Não só isso, como a máquina de vendas do lado da porta começa a vender um Smile com a descrição que diz serviço sempre ao seu dispor. Enfim, ligando o console pela primeira vez, você vai jogar um ARPG muito semelhante ao primeiro minigame do Tena, onde você vai andar por aí até achar uma espada, e quando você achar ela, fortaleça, até conseguir quebrar árvores. E então quebre umas árvores, até que... A segunda vez que você chegar nessa sala vai ser a mesma coisa. Ande, ache a espada, mate as criaturas até maximizar o level, mas aí você vai encontrar um barco e seguir para o canto superior esquerdo do mapa. Lá você vai achar o local meio gélido com uma porta trancada. Vale dizer que a ambientação dessa parte do minigame verdadeiro é a mesma usada no RG, antes de você ir para o site Ice Palace Glacier. Usando a Ice Key obtido no primeiro capítulo do jogo, você vai entrar em uma espécie de dungeon. Ao entrar, mate todas as criaturas que conseguir, mas vai ter um certo pássaro azul bloqueando seu caminho. Mas a gente volta nele depois. Dado o momento, você vai achar uma figura usando um manto branco que vai começar a seguir você e congelar os inimigos. Usando ela para congelar as criaturas que antes você não podia matar, e usando a forma congelada delas para solucionar certos puzzles, você vai eventualmente voltar para onde estava o pássaro azul, e congelando ele, o caminho agora está livre. Somos então levados a um labirinto, e aqui, para encontrar o caminho correto, você tem que usar o manto branco para identificar para onde seguir. Se o manto branco não sair do quadrado central da cruz, significa que você está no caminho errado. Antes de continuar, eu só queria dizer que o minigame deixa algumas frases estranhas escritas nele, como Go to the Northern Light, se referindo a como chegar na dungeon congelada, ou também Follow the White Clock, sendo basicamente uma dica para como resolver a parte do labirinto. Se você viu meu vídeo da Sweepstakes, você já deve ter entendido que o NPC que a Noelle cita no blog dela sobre Dragon Blazers é o manto branco, que seguimos no labirinto, ou seja, a Noelle, e ela vai ser a chave para uma parte importante. Mas já eu termino de falar sobre isso. Continuando de onde paramos, saindo do labirinto, chegaremos a uma sala com a porta vermelha, onde a Ice Key será usada pela segunda vez. E a última, e ela será usada também. Assim como eu disse antes, como uma chave. Ao entrar na sala com a porta agora aberta, você vai entrar em um local preto, e alguém vai falar com você dizendo que nós achamos o local secreto dele, mas que nesse local não há nada. E andando mais um pouco por esse local vazio, iremos achar a Shelter Key, e novamente aquela pessoa fala conosco agradecendo por termos achado a chave. E então o narrador vai dizer que você foi usado. E o jogo desliga. Já eu falo sobre essa pessoa. Indo pela terceira e última vez, pois o Ramp, que normalmente está de olho na porta, está ficando petrificado. Exatamente, o Ramp não faz parte desse mundo sombrio. E assim como o Lancer, ele começa a se petrificar. Mas eu vou falar do Ram em outro momento.
vamos terminar de falar do minigame primeiro. Basicamente, nós voltamos na sala do minigame, ligamos o console e jogamos o jogo pela última vez, antes que o Ram se petrifique. O terceiro capítulo desse jogo consiste em uma reconstrução do mundo cibernético do segundo capítulo, onde já iniciamos com a Suzy e com o Halsey nos seguindo. Andamos pelo mundo cibernético até achar um local que vai conter uma espada. Depois de pegar a espada, você vai perceber que uma parte da cidade está bloqueada. E para prosseguirmos... Sabe essa música que você escutou? Ela se chama Beach Roots, e é a mesma trilha sonora do porão do Castelo da Rainha. Só que agora refeita como se fosse para o SNES, mais uma vez dando importância para a palavra Roots, especialmente quando se trata da Hot Snow Grave. Mas enfim, antes de continuar, eu só queria dizer que esse caminho que seguimos após matar a reconstrução da Suzy e do Halsey é muito semelhante ao caminho que seguimos depois de congelar o Birdley, onde entramos em um bueiro esquipando grande parte do capítulo 2, e indo direto para o Castelo da Rainha. Você deve estar percebendo um padrão. Mas vamos lá. Para chegar na sala do minigame, caso você tire nota Z, você usa um bueiro. Para chegar no Castelo da Rainha, na Hot Snow Grave, você também usa um bueiro. Para chegar na dungeon do último jogo, você precisa entrar em um bueiro que fica exatamente onde o bueiro da Hot Snow Grave ficava. Eu acho que tanto bueiros quanto água têm paralelos interessantes a serem citados, e eu tenho uma teoria em mente sobre esse assunto. Então, se vocês quiserem ver, digam aí. Enfim, chegando nesse local, eu só saí matando todo mundo, e vai haver um momento onde encontraremos o Tena, e ele vai falar sobre canos. Então a gente mata ele também. Continuamos avançando até chegar no Shelter. Aqui é válido ressaltar que o Chris tenta impedir a gente de chegar lá, mas enfim, chegando no Shelter, o Eran, no caso, essa figura preta, aparece e pergunta se nós não estamos procurando pelo Shadow Crystal e o Shadow Mantle. Então uma boss fight começa. Vencendo ele na boss fight, podemos pegar o Shadow Mantle. Item esse que nos ajuda a enfrentar o Cavaleiro de forma mais justa, pois o item nos dá certa resistência a ataques dos elementos das trevas e das estrelas. Existe muita coisa a ser dissecada desse minigame, por isso eu decidi fazer um vídeo falando só sobre ele. Mas se for para resumir, eu acredito que tudo que se passa nesse minigame secreto se trata de um guia de como iniciar a Hot Snow Grave, e o que vai seguir a partir dela. Afinal, muitas coisas presentes dentro do minigame dão várias dicas sobre como iniciar a Rota Proibida, além de várias analogias a coisas que aconteceram nos devidos capítulos que eles reconstroem. Não tem como ficar mais claro do que a Noelle congelando Birdley. Mas não só isso, como as frases para seguir o Manto Branco, a frase literalmente dizendo que o caminho proibido se inicia com magia de gelo, e coisas do tipo. Tudo dá a entender que esse minigame é um guia para você descobrir a Hot Snow Grave. Mas se o minigame é uma versão distorcida da Hot Snow Grave, o que são as Roots? No caso, a última parte do minigame, que toca a música Beach Roots. Infelizmente, jovens, isso vai ficar para outro dia. Um detalhe que vai ser importante para o vídeo do capítulo 5 é que depois que você termina de jogar o minigame verdadeiro, a Suzy vem te buscar, perguntando por que você estava demorando. E aquele easter egg que eu vou deixar tocar aí, acontece. Mas o que importa de verdade acontece ao sair da sala, onde o próprio Halsey diz que esqueceu da gente. Isso é algo que eu queria ressaltar. O Halsey no início desse capítulo sempre dá a entender que ele não se importa de ser uma ferramenta, um coadjuvante para os Lusianos, mas durante esse capítulo
percebemos que não é verdade. Antes mesmo dessa cena dele que comprova que ele gosta de ser o centro, no caso onde ele fica jogando durante tanto tempo que esquece da nossa existência, anteriormente a essa cena, algo semelhante acontece, que é quando nós estamos jogando os minigames do Tena, durante o capítulo, ele se recusa de começo a trocar os controles com Chris, para que Halsey, no caso, controlasse o grupo. Mas depois que ele pega o controle, ele admite que aquilo é divertido, mas quando eventualmente os controles são trocados de volta, ele fica parado, e a Suzy pergunta se ele tá bem, e ele responde que sim. Mas nesse capítulo, ele já começou a dar indício de que ele mente pra si mesmo, pra tentar se convencer de que ele é só um coadjuvante. Mas no fundo, ele não quer isso. Eu vou deixar pra falar mais sobre isso no vídeo do capítulo 4 e do capítulo 5. E antes de seguirmos para a próxima parte, eu queria dizer que ao terminar a Rota da Espada, nosso dano contra o Tena na batalha final, por algum motivo fica imensamente maior do que o normal, chegando a ser maior até do que o dano da Suzy, comprovando a minha teoria de que quando Chris está sob o controle do jogador, ele segura suas próprias capacidades. Agora eu queria falar um pouco sobre o Ram. Você deve ter notado que ele é bem especial. Primeiro que ele se petrifica nesse mundo, ou seja, ele não pertencia a esse mundo, mas tem muito mais coisas interessantes sobre ele. Quando somos apresentados para ele, ele chega falando como se nos conhecêssemos há muito tempo, dizendo que foi o irmão de Chris que levou ele para a casa dos Dreamer. Mas mais importante que isso, ele diretamente cita a rainha, o Twatch e até o Spamton. Não só isso, como caso você cheque seu ticket para o camarim com o Dealmaker ou Puppet Scarf no inventário, o Spamton vai dizer que é um ticket para que figurões possam entrar no camarim, e diz para que a gente mostre ele para o Ram, mesmo que a gente ainda não tenha interagido o suficiente com o Ram para que ele pudesse saber disso, mas faria total sentido se eles já tivessem trabalhado juntos, tendo em vista a ligação do Spamton com o Tena, os pôsteres, os pips e etc. Não é difícil concluir que o Ram veio de um mundo sombrio do passado. Para comprovar isso, quando interagimos com ele na lojinha após pausa dos minigames, ele novamente fala do passado, de como Chris e aquela garota, possivelmente Noelle ou Dez, juntavam todos no passado, com o rei do lado de Chris e a rainha protegendo a Noelle ou Dez, e o Tena só assistindo. E pergunta como ela está e se os dois estão... Mas não completa a pergunta, apenas dizendo que no fim todos mudam, exceto os Trevianos. Ele também diz que a liberdade é algo apenas para figurões, mais uma vez fortalecendo a ligação dele com Spamton. E ele fala que viu Chris abrir a fonte sombria, perguntando se Chris talvez queira apenas se divertir. Uma verdadeira diversão, assim como nos velhos tempos, possivelmente indicando que no passado já foram abertas outras fontes sombrias. Isso explicaria porque o Ram se petrifica naquele mundo sombrio da TV. Ele não pertence àquele local. E caso você não faça a Rota da Espada, o Ram vai ficar petrificado na parte da venda de bebidas que ele sempre fica. Mas o interessante é que um daqueles dadinhos do mundo da TV está ao lado dele. E falando com ele, ele diz o seguinte: "Não se preocupe, Chris. Ram virou pedra há pouco tempo atrás. Ele era uma tomada, mas porque você brincou com ele como qualquer brinquedo, fez com que ele se sentisse especial. Talvez tenha dado a ele um pouquinho de ego. Na verdade, quer escutar mais? Sempre condescendente com qualquer plano, dizendo o que é melhor para Chris. Não conseguiram se livrar dele. Então Tena o fez trabalhar no balcão. Nós do castelo de cartas nos encaixávamos bem. Ele nunca realmente pertenceu. No primeiro dia dele nesse balcão, ele brincou com o de sempre. Ninguém riu, misturando bebidas sozinho para si mesmo. Ele não tinha permissão para lidar com os pontos. Ninguém vai derramar uma lágrima por ele. Por dentro, ele provavelmente já era pedra. Ram, bem, ele era como Tena, eu acho. Dois caras presos no passado, só que em passados diferentes. Bem, isso é um alívio." Assim como o Tena, o Ram também ficou aprisionado no passado, mas é um passado diferente do que o Tena lembra. O Tena era apegado ao passado onde ele era o favorito. O Ram era apegado ao passado onde ele era favorito também. E o fato do Ram petrificar nesse mundo dá a entender que ele se apegou ao passado de quando fontes sombrias eram abertas, sem contar que ele mesmo viu Chris abrir a fonte e pergunta se ele não estava querendo uma diversão igual nos velhos tempos. Sim, pessoas, eu acredito fortemente que fontes sombrias já foram abertas antes do que se passa no capítulo 1. Mas isso é história para outro vídeo. Eu também não falei tudo sobre o que eu acho do Ram, então se quiserem ver uma análise mais detalhada dele, comentem aí. O diálogo pode ser importante para suportar a minha afirmação de que já houve mundos sombrios anteriores à existência do Survey Program, no caso Deltarune, é que você consegue falar com aquele NPC câmera que você luta durante um dos minigames do Tena. E falando com ele, ele vai dizer o seguinte: "Antigamente tinha uma grande flora por aqui, sabe? Mas o mundo se tornou teatro. E nós, as crianças do contrato de Tena, aqueles que não assinaram os papéis, foram embora para terras distantes e foram esquecidos. Agora, apenas o lendário eremita ainda sabe o caminho para o lugar." Eu acho que esse diálogo deixa subentendido de que no passado, quando o Asgore ainda estava junto da Toriel, o mundo sombrio tinha uma forma muito mais selvagem devido às inúmeras plantas dele. Mas com a separação dele com a Toriel e a chegada do Tena, o mundo se tornou de pouco em pouco um teatro.
e aqueles que não assinaram o contrato do Tena foram colocados em um canto para serem esquecidos. Esse canto a gente vai falar sobre daqui a pouco. E por fim, o segundo NPC enigmático desse capítulo, o Eram, Nightmare ou Mantle, como você queira chamar. Ele sabe dos cristais, ele sabe que Chris está procurando pelo Shadow Mantle que ele possui, ele pergunta se nós achamos que com isso conseguiremos o que queremos com esses itens, e ele ainda provoca Chris, dizendo que na verdade talvez estejam até se divertindo com isso, assim como se divertiram ontem, possivelmente se referindo ao minigame anterior, ou talvez até a rota Snowgrave, dizendo até que Chris estava se divertindo porque as ações não eram de Chris, e logo em seguida provoca ainda mais, dizendo para que Chris não faça essa cara amarga. E ainda mais interessante é que após derrotarmos ele diz o seguinte: Aí está, é isso que eu queria ver, lampejando em vermelho, como pequenas lindas chamas. Seus olhos não podem esconder isso, Chris. Sem uso, a faca fica cega. Ei, chega disso. Nós dois temos trabalho a fazer. Então se você quer esse mantle, se apresse e pegue ele. Se você conseguir alcançá-lo. Talvez a referência aos olhos brilhando vermelho signifique determinação, ou talvez até uma referência a como os olhos da Kara são no fim da Rota Genocida. Um detalhe interessante é que ao checar o Shadow Mantle para ver a descrição dele, é dito que é como se as sombras deslizassem por ele como água. Água em Deltarune parece ser algo extremamente associado à escuridão, e eu tenho uma teoria muito boa que conecta tanto o significado das águas quanto os bueiros que eu citei anteriormente, e se você quiser ver um vídeo falando sobre essa teoria, comentem aí. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar sobre como adquirir o ovo desse terceiro capítulo. E esse é difícil. Basicamente tem um puzzle que normalmente só nos daria um item, mas nesse mesmo puzzle há um lago onde você pode arremessar uma caixa, e arremessando essa caixa através do lago, você conclui o primeiro passo para obter o ovo desse capítulo. Depois disso, você vai ter que, antes de completar o capítulo, ir para uma certa parte onde vai ter um senhor controle remoto, e dizer a ele que você quer ir para lugar nenhum, porque você é um trapaceiro. Indo para esse lugar, complete o puzzle com a caixa que você arremessou lá no outro jogo, e você vai encontrar um velho murmurando várias coisas. Entrando no jogo e conversando com esse velho, ele vai te dar instruções, e seguindo as instruções dele até o final, ele vai te entregar um ticket de viagem para lugar nenhum. Agora que você completou o segundo passo, saia desse lugar. Você vai ter que voltar para uma certa parte do mundo da TV, onde você encontra esses sapos dentro do lixo, em que você pode sapar em X. Só que ao invés de sapar em X, apenas mantenha selecionada a sua opção e segure a seta para a esquerda e saia da tela. Bem-vindo a lugar nenhum. Lembra quando eu falei do canto esquecido que o cameraman estava falando? Pois é, aqui vão ter vários NPCs, mas eu não vou cobrir todos os diálogos deles, mas resumindo, o que importa é que todos os NPCs presentes parecem conhecer Chris de certa forma, e um NPC específico revela que cópias são preto e branco, possivelmente confirmando que NPCs Goners são cópias dos NPCs reais. Se você não sabe o que é um Goner, sugiro que assista meu vídeo do capítulo 1, mas eu vou deixar para ir a fundo nesse ovo do capítulo 3, num vídeo dedicado aos ovos. Indo para o que interessa, ao falar com o homem atrás da árvore, ele vai falar muita coisa, mas tudo que você precisa saber é que você deve responder que não irá esquecê-lo e deve responder que sim quando ele perguntar se você quer encontrá-lo de novo. Ao responder isso, ele vai te dar dicas de como encontrá-lo de novo. Na quinta-feira, ele vai aos Donuts, possivelmente se tratando das barracas de donuts do primeiro capítulo. Na sexta-feira, ele joga os restos no lixo, possivelmente se tratando do lixo que fica na zona do easter egg do Toby Fox, no capítulo 2. No sábado, ele deixa descansar na janela, possivelmente se tratando do ovo encontrado no capítulo 4, que é na sala das janelas. E por fim, no domingo, ele colhe o trigo, possivelmente indicando o local da aquisição do quinto ovo. Acho que isso é tudo. Ele invocaram os magos, mas ele não estava jogando o jogo. Cara, se você já tiver feito a Rota da Espada, o mago vai te falar que o ticket de viagem para lugar nenhum está debaixo de uma máquina de prêmios. Indo na sala de rank B, no camarim do Tena e colocando o número 1225, faça como eu disse antes. Só que retornando, a máquina vai ter desaparecido como da última vez e no local onde ela ficava vai ter o ticket de viagem. Aí é só repetir o passo do sapo. Agora sim, eu acho que foi tudo. Enfim, jovens, isso é tudo que eu tenho a falar sobre o terceiro capítulo. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu, lembre de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Afinal, eu sou só um e não recebo nada por estar fazendo esses vídeos. Então apoie esse youtuber pequeno, por favor. E se você acha que faltou algo ou discorda de mim, deixe nos comentários, eu leio todos. E mesmo que você concorde com tudo, comenta de qualquer jeito. Ajuda demais no engajamento. Dito isso, vejo vocês numa próxima. Até mais.